Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas, Casa do Caminho, aqui na cidade de Viena, na Suíça. Daremos continuidade ao estudo do livro A Gênese, item 32, com a nossa querida Marisa Schöne, ou Marisa Halvin. O Lutero, não, estou brincando, gente. É porque hoje, no mundo, dia 1º de maio, em muitos países é feriado. Aqui, por exemplo, é regional, então nós não temos. Na parte, como é a gente protestante, protestante não temos isso. Aí passaram para o dia 1º, que é um feriado nacional. Bom, esclarecimentos à parte, sejam todos bem-vindos, mas essas carinhas não é muito gostoso de estar vendo. Vê como feriado, como estávamos conversando, é positivo. Aí eu falei assim, eu estava pensando, gente, a gente inventa cada coisa, mas tinha que ser, né? Foi uma batalha muito, muito grande o dia 1º de maio. Bom, eu ia falar uma coisa, mas deixa para lá. Melhor não falar, não. Sejam bem-vindos, com muito carinho. Bom, Marizinha, é conosco. Obrigada, Zélia. Pode me chamar de Marisa Kardec, que eu prefiro. Esse negócio de Marisa Então, Lutero, Marisa não sei das nananana, até, né? Marisa Kardec. Aí teve uma época que estávamos fazendo, lembra, Marizinha? O convite com Kardec e os facilitadores do lado. Assim, Zélia, que bom, todo lado do Kardec. Assim, pois é, tem que estar do lado mesmo, porque senão, bom, sejam todos Ai, bem-vindos e bem-vindas. muito bom. Boa tarde a todos, então. Boa noite para quem tiver, mas acho que por enquanto ainda não tem ninguém que é de noite, né? É, é muito gostoso estar aqui mais uma vez, né? Espero que seja um bom estudo para todos nós. Lembrando sempre que o estudo é coletivo, portanto, a importância de todos participarem, né? O estudo coletivo tem essa vantagem. É uma reflexão conjunta, um entendimento conjunto, e a gente fica muito feliz. Como fazia tempo que eu não estava na Gênese com vocês, nós estamos no item 32 do capítulo Primeiro, primeiro. Ah, então tá bom. Ótimo. Ah, eu gosto tanto desse item, gente. Que bom que isso, eu vou começar nesse item. Deixa eu só aproveitar, pegar aqui. Quanto mais nós estudamos e vamos fazendo o link com as outras obras, né, de Kardec, mais nós vamos enriquecendo o nosso conhecimento. E nesse item 32, né, Kardec coloca muito neste item afinidade com o capítulo 8, né, do céu e o inferno, tá? Em que é justamente as penas futuras segundo o Espiritismo. Então, Kardec diz assim, você quer compartilhar, Zélia? Porque eu nem lembrei que você quer que eu... se você tiver aberto, você compartilha, senão já está aqui aberto. Tanto Então, faz. por favor. Tá. Olha, tá vendo? Olha, estão aí todas as encarnadinhas. Eu fico tão contente. As encarnadinhas, encarnadinhas. Precisa ver se ela ficou contente assim, porque nós estamos encarnadas hoje ainda. Ai, ai. Então vamos lá. Vocês estão vendo? Já estão, Estão né? vendo? Já estão bem. Sim. Então vamos lá. Pelo estudo da situação dos espíritos, o homem sabe que a felicidade e a infelicidade na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição e de imperfeição, que cada um sofre as consequências diretas e naturais de suas faltas. Por outras palavras, que ele é punido por onde pecou, que essas consequências duram tanto tempo quanto a causa que as produzir. E, portanto, o culpado sofrerá eternamente se persistir sempre no mal, mas o sofrimento acaba com o arrependimento e a reparação. Ora, como depende de cada um se aperfeiçoar,
todos podem, em virtude do livre-arbítrio, prolongar ou abreviar os sofrimentos, como o doente pode, perdão, como o doente sofre por causa de seus excessos, enquanto não lhes dá um fim. Então, assim, muita coisa a comentar nesse item, né? E se Zélia tiver com o céu e o inferno aberto, pode também já deixar ele na tela no capítulo 8, né? Se você tiver. E aí eu vou seguindo a Gênese pelo meu livro físico, no comentário, e o céu e o inferno no capítulo 8. Isso, as penas futuras segundo o Espiritismo. Então, quando nós vamos lá na página, é que para mim é Qual o item, 131, Marizinha? é quando ele começa os itens, os 25 itens. Então, vai andando um pouquinho, É o item 1, né, isso, Marisa? É porque mais aqui um, interessante, aqui, ó, aí. As penas futuras segundo o Espiritismo. isso. Só Ah, que agora, Josinha está entrando. que bom. Então, agora sobe um pouquinho, vai Vai subindo até dizendo, tá? chegar o item 1. Até chegar o item 1. Eu Eu não quero tenho fazer. aqui, eu não tô. Aí, Tem, o meu amor. Opa, primeiro, aí. Isso, esse esse, primeiro exatamente. aqui. Isso, exatamente. Então, tem muita coisa para nós falarmos desse item 32. Então, nós vamos frase por frase, porque é um item extremamente rico, onde Kardec, né, nós temos esse link lá com o capítulo 8º, no item 1, item 2, que nós vamos aos pouquinhos ler. Então, ele diz assim: pelo estudo da situação dos espíritos, o homem sabe que a felicidade e a infelicidade na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição e de imperfeição. Então, quando nós vamos lá nesse item 1, nós vamos ver assim: a alma ou espírito sujeita-se na vida espiritual às consequências de todas as imperfeições das quais ela não se despojou durante a vida corporal. Seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau de sua depuração ou de suas imperfeições. E vamos parar no segundo. Sendo todos os espíritos perfectíveis, em virtude da lei do progresso, trazem em si os elementos de sua felicidade ou de sua infelicidade futura e os meios de adquirir uma e evitar a outra, trabalhando em seu próprio adiantamento. E aí tem uma nota referente a esse item. Neste item segundo, fundamental, somente presente na versão legítima de 1865, Kardec, antes de tudo, demonstra a mais completa responsabilidade moral do espírito, proporcional ao seu desenvolvimento intelectual. Submetido às leis naturais que regem a alma, sua felicidade ou infelicidade resulta unicamente de sua livre vontade. E qualquer mudança depende de seu esforço e sua conscientização. Essa teoria moral autônoma é oposta às ideias de intervenção divina, castigos e recompensas impostos por uma deliberação da vontade divina, queda, pecado e karma, presentes na visão heterônoma das religiões ancestrais, nota do editor. Pode voltar lá no item 1, Zélia, que agora então nós vamos começar a No comentar. item 1, Do, você está do livro. do Para céu e aqui? inferno. Não, volta no item 1 do céu e inferno. Esse, Isso, aí. esse. Bom, então agora nós começamos a fazer esse link, né, da Gênese com o céu e o inferno. E mais do que nunca, Kardec deixa muito claro a nossa total responsabilidade em construir a nossa felicidade ou a nossa infelicidade futura. E mais, ele nos diz que depende do nosso próprio esforço em alimentar uma e evitar a outra. E aí, primeira coisa, imanente a toda imperfeição está necessariamente as consequências morais daquilo que nós escolhemos como agir e praticar durante a vida. Então,
é tão claro essa colocação da nossa responsabilidade, porque não cabe a mais ninguém, a não ser nós mesmos, construir essa felicidade ou a infelicidade futura. E mais, como ele diz no item 2, com todos os esforços que nós podemos disponibilizar para isso, né, com todos os elementos necessários para que a gente possa produzir o nosso próprio adiantamento. Porque fomos criados perfeitos enquanto obra divina, perfeitos, porém perfectíveis no sentido de alcançar a perfeição. Então, é destino de todos a felicidade plena, que somente só é conquistada na condição de espírito. Então, a vida terrena, as reencarnações sucessivas, são escolas de aplicação onde nós vamos, através da vivência na matéria, experienciar todas as situações necessárias para o nosso progresso e para o nosso adiantamento moral. Então, é fantástica Marina, essa só umas possibilidade. coisas. No capítulo 8 não é as penas futuras segundo o Espiritismo? Sim, Vocês estão vendo aqui? nós estamos. Aqui, ó, olha a oitava aqui, expiações terrestres. Não, não, mas aí você tá na segunda parte, amor, é da primeira. Você está na segunda parte do Hum. livro, é na primeira. Capítulo 8, olha lá, as penas futuras segundo o Espiritismo. Agora, porque eu até tive quase um choque anafilático. Não? E, minha filha, do jeito que nós estamos estudando, a gente sabe, Juliana já está aí, Juliana, todos que estão aqui, Terezinha, Nilson, nós já sabemos se é o inferno de trás para frente, frente para trás, qual é o primeiro exemplo, qual é o segundo, qual é o terceiro, a gente já está craque Sei nisso. não, eu não sei não, por isso que eu estou achando um bicho, estou achando muito bom vocês estarem aqui, porque esses itens que vocês estão fazendo link com o céu e o inferno, eu não sei assim onde encontrá-lo. Claro, claro, tem as penas futuras pelo nome de pai, pelo tema, né? Uhum. Mas assim, certas coisas ainda não. Por isso que eu estou assim, tem Não, Ju, tem mas, todo mundo aí, não, mas tem Anice. é a prática, né, Zélia? De tanta gente estar tá estudando num grupo, no outro, a gente vai já memorizando, né? Então, continuando o nosso raciocínio, fica muito claro várias coisas. Primeiro, a felicidade ou a infelicidade futura, nós temos total possibilidade de construí-las aqui, agora, enquanto estamos encarnados. Nós não precisamos desencarnar para construir a felicidade futura. Nós não precisamos desencarnar para ir saber qual é o caminho evolutivo do espírito. É aqui, agora, enquanto estamos encarnados. De acordo com o quê? De acordo com as nossas escolhas. Porque fica muito claro que nós vamos sofrer as consequências morais daquilo que escolhemos, né? Então, quando ele diz isso, olha, a felicidade ou a felicidade na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição e de imperfeição do espírito. Perfeição, inerência, felicidade. Imperfeição, inerência, infelicidade. Claro, assim, né? Como a luz do sol. Então, nós temos que entender que todas as nossas construções, se nós quisermos construir essa felicidade futura, com certeza será através de nós construirmos através do bem, do ser útil, do servir, de olhar a vida terrena com os olhos do espírito. Durante muitos anos, nós nos... Então, Marizinha, quer dizer que começa já, desculpa, só para me entender, quer dizer que começa já no 30, no 31, fazendo esse link, no 31, não, no 31 no 32 da Gênesis, com o capítulo 8 do Isso, Céu e Inferno, é isso, como a Juzinha falou, né, Ju? Juzinha não isso. está aí, não. Então, começa no 31 até o 37 da Gênesis, é isso? Nós estamos fazendo item por item. Então, assim, esse item 32 começa aqui um link com o capítulo 8 do livro Céu e Inferno,
quando Kardec, depois do prefácio, vai enumerar os 25 itens que correspondem às penas futuras, segundo o Espiritismo. Por quê? Porque eles estão relacionados à felicidade ou à infelicidade futura, tá? Então, e aí ele diz assim, cada um, na terceira linha, bom, eu estou no livro físico, né, da Gênese, cada um sofre as Volta para consequências. Gênesis, Marisa. Volta para Não Gênesis. precisa, não precisa, não precisa. Eu leio aqui para a gente não ficar nesse vai e volta. Cada um sofre as consequências diretas e naturais de suas faltas. Por outras palavras, que ele, espírito, é punido por onde pecou. Então, vejam, e aqui nós entramos novamente naqueles conceitos de punição, castigo, que nós já falamos inúmeras vezes e vamos repetir tantas vezes quanto forem necessárias, que este conceito de punição ou castigo é o sofrimento moral, que não é Deus que vem dizendo, eu vou castigar A ou B ou C, não. É a condição que o espírito se encontra na erraticidade, no mundo invisível, em que, ao tomar consciência do mal cometido, ele sofre moralmente. Então, este sofrimento, esta conscientização dos erros cometidos, é que para ele é um sofrimento moral. Inclusive, tem um artigo na Revista Espírita de 1858, que o próprio Espírito, deixa eu achar aqui, na Revista Espírita de 1858, isso. Espírita de 1858. Veja o artigo A Avareza. Ele está em fevereiro. E que fica muito claro na nota de Kardec como é que o espírito tem uma mensagem muito bonita, né, de São Luís. Você me diz São Luís, não é isso? Olha aí, agora já é Aí, fevereiro. opa, vai devagarinho, isso, vai devagarinho, isso. Pode seguir, pode seguir. Chama-se A Avareza. A avareza. A Avareza. Não. Pode Não tá subir, aqui, pode ir, não. pode ir, pode ir. A gente chega lá, viu, gente? Pode ir. Ups. Não. Está chegando. Aí. Ai, Manso do For. Opa, a avareza, isso. Agora desce, É Manso do For, né? Ah, desce, porque ele vai falar, né, sobre, é muito bonita essa mensagem da gente, que avareza. coisa. No final, Aonde você quer? No final? se você quiser, a gente pode ler essa Não tem mensagem. problema, só você me dizer aonde. Aqui No tem número comecinho, então 2. volta um pouquinho, volta um pouquinho, volta um Aí, pouquinho, número aí, 1. aí. Então, São Luís diz assim, tu que possuis, escuta-me. Certo dia, 2 filhos de um mesmo pai receberam cada um o seu alqueire de trigo. Pode subir. O mais velho guardou o seu num lugar oculto, o outro encontrou no caminho um pobre a pedir esmolas. Dirigindo-se a ele, despejou no seu manto metade do trigo que lhe coubera. Depois seguiu o caminho e foi semear o resto no campo paterno. Ora, por esse tempo,
Veio uma grande fome e as aves do céu morriam à beira dos caminhos. O irmão mais velho correu ao seu esconderijo, ali não encontrando senão poeira. O caçula, tristemente, ia contemplar o trigo que havia secado no pé, quando depara com o pobre que havia assistido. Irmão, disse-lhe o mendigo, eu ia morrer e tu me socorreste. Agora que a esperança secou em teu coração, segue-me. Teu meio alqueire quintuplicou em minhas mãos. Aplacarei tua fome e viverás em abundância. Esse é um caso. Aí ele continua, escuta-me, avaro, conheces a felicidade? Sim, não é? Teus olhos brilham com um sombrio esplendor, nas órbitas que a avareza cavou mais profundamente. Teus lábios se cerram, tuas narinas estremecem e teus ouvidos se apuram. Sim, ouço, é o tilintar do ouro que tua mão acaricia, ao se derramar no teu esconderijo. Dizes, é a suprema volúpia. Silêncio, vem gente, fecha depressa. Ó, como estás pálido, todo o teu corpo estremece. Tranquiliza-te, os passos se afastam. Abre, olha, ainda tem ouro. Abre, não tremas mais, estás sozinho? Não tremas mais, estás sozinho. Ouves? Não é nada, é o vento que geme a passar pelas frestas. Olha quanto ouro, mergulhe as mãos, faze soar o metal. Tu és feliz. Sobe um pouquinho. Feliz tu, mas a noite não te dá repouso e teu sono é atormentado pelos fantasmas. Tens frio? Aproxima-te da lareira. Aquece-te junto a esse fogo que crepita tão alegremente. Cai a neve. O viajor friorento envolve-se em seu manto e o pobre tirita sobre seus adrajos. A chama da lareira diminui. Atira mais lenha. Não, para. É o teu ouro que consomes com essa madeira. É o teu ouro que queima. Sobe mais um pouquinho. Tens fome? Olha, toma, sacia-te. Tudo isso é teu. Pagaste com o teu ouro. Com o teu ouro. Esta abundância te revolta. Esse supérfluo é necessário para sustentar a vida? Não. Esse pedaço de pão será bastante. Ainda é muito. Tuas roupas caem em frangalhos. Tua casa se fende e ameaça ruir. Sofres frio e fome. Mas que importa? Tens ouro? Infeliz, a morte vai separar-te do ouro, deixá-lo-á à beira do túmulo, como a poeira que o viajor sacode à soleira da porta, onde a família bem-amada o espera para festejar o seu regresso. Teu sangue congelou-se em tuas veias, enfraquecido e envelhecido por tua voluntária miséria. Ávidos, os herdeiros atiram teu corpo num canto qualquer do cemitério. Eis-te face a face com a eternidade. Miserável, que fizeste do ouro que te foi confiado para aliviar o pobre? Ouves estas blasfêmias? Vês estas lágrimas? Este sangue? São as blasfêmias do sofrimento que terias podido acalmar. As lágrimas que fizeste correr. O sangue que derramaste. Tens horror de ti. Desejarias fugir e não podes. Tu sofres, condenado, e te contorces em teu sofrimento. Sofre, nada de piedade para ti. Não usaste de misericórdia para com o teu irmão infeliz. Quem a teria por ti? Sofre, sofre. Teu suplício não terá fim. Para te punir, quer Deus que assim o creais. E aí, então, nós vamos ver o seguinte. Vejam que, primeiro, todo esse contexto, né, da avareza, que a pessoa abre mão em detrimento do ouro, do poder, da fascinação pelo dinheiro. O ouro representa, é o metal, né, viu?
Então, assim, esse apego, essa fascinação, você sequer olha para aquele que está ao seu lado, que passa frio, que tirinta. Então, a avareza nesse sentido. E aí a observação de Kardec deixa muito claro, mais uma vez, o sentido de punição. Olhem só que interessante. Aí é uma nota de Kardec. Escutando o fim dessas eloquentes e poéticas palavras, estávamos surpreendidos por ouvir São Luís falar da eternidade dos sofrimentos, enquanto todos os espíritos superiores são concordes em combater tal crença, ou seja, o sofrimento eterno. Quando estas últimas palavras, para te punir, quer Deus que assim o creias, vieram tudo explicar. Nós as reproduzimos nos caracteres gerais dos espíritos de terceira ordem. De fato, quanto mais imperfeitos os espíritos, mais restritas e circunscritas são suas ideias. Para eles, o futuro está vago, não compreendem. Sofrem, seus sofrimentos são longos, e para quem sofre por muito tempo, é sofrer para sempre. Por si mesmo, esse pensamento já é um castigo. Então, percebem que é o espírito. Paramos aí, Zélia. Pode tirar da Revista Espírita. Então, vejam todo esse contexto, né? E, oi, Juju, linda, tudo bem? Agora eu aprendi a fazer, viu, gente? Antes o meu coração parecia uma pizza, porque eu fazia assim, ó. Agora eu faço assim. Então, esse contexto é muito bonito, porque fica cada vez mais claro que é o espírito que entende como castigo. Ele, pelo pensamento dele, acha, primeiro, que ele vai sofrer para sempre. Segundo, que é Deus que está castigando ele, né? Mas é por isso que Kardec faz essa nota. Quando São Luís fala, e Deus quer que assim o creais, ou seja, o espírito, pelas imperfeições, pelo mal cometido, toma consciência disso e sofre moralmente. Então, o castigo, aqui mais uma vez fica caracterizado que é o sofrimento moral, que o próprio espírito sente. A gente vai ver lá na segunda parte, nos depoimentos, né, nos espíritos sofredores, acho que no de expiações terrestres também, que o próprio espírito diz: o meu sofrimento é eterno, não vai acabar nunca. E aí, quando o dialogador diz: não, você acredita em Deus, Deus é piedoso, Deus é misericordioso, e aí ele vê uma luz de esperança em sentir esse Deus misericordioso. Então, mais uma vez, fica claro que castigo, punição, e, gente, nós precisamos repetir isso infinitamente, né? Para ficar claro que é o sofrimento moral que caracteriza para o espírito o castigo e o sentimento de que ele vai sofrer para sempre. Até aqui, alguma colocação vocês gostariam de fazer? Alguma complementação? Terezinha, Ju, quem quiser, gente. Nilce. Que o sofrimento eterno, está ligado à condição do próprio mundo espiritual. Aqui, o universo nosso é cíclico, né? Então, a gente tem dia, tem noite. No mundo espiritual não existe isso, né? Ele é eterno, uninove, permanente, infinito. Por isso o espírito tem a sensação de eternidade, né? Parece que o tempo não passa, que é aquele exemplo que a gente brinca, mas se imagine num quarto sem nada, sem TV, sem nada. Como que você não dá a sensação que a hora não passa, que o dia não passa, você não Nossa, sabe se é dia, se é noite. Imagina, a gente aqui sente angústia se você se pôr num quarto fechado, sem saber se é dia, noite. É essa sensação que o espírito está descrevendo. Eu não sei quando vai ter fim, né? Eu não consigo me conectar, porque o que conecta é o sentimento e o pensamento. Ele está fechado em si, não vê, né, a realidade. exatamente. Mais alguém, gente? Alguma dúvida que não tenha ficado claro?
Então, assim, enquanto se tiver mais alguém, por favor, me interrompe, não precisa nem levantar a mão, é só falar meu nome, enfim. Porque, assim, este conceito de castigo e punição ficou muito arraizado em nós durante muito tempo, né? Essa foi uma das heranças, né, do dogmatismo, né, da Igreja Católica que a gente carregou aí durante muitos anos, né? E a gente, às vezes, só trocava de lugar, né? Ah, eu quero ser boazinha, porque quando eu morrer, eu não quero ir para o umbral. A gente só trocou o inferno pelo umbral, só isso. Porque a gente vê muito espírita falando isso, ah, não, eu não quero ir para o umbral, né? E então nós precisamos cada vez mais repetir quantas vezes forem necessárias, que fique claro para as pessoas, né? Eu vejo quando eu trabalhava no atendimento fraterno, que as pessoas chegam, né, com esse sentimento, ah, eu passo tudo isso na minha vida porque Deus quis assim, eu devo ter feito alguma coisa na outra encarnação, né? Então Deus está me castigando, e é aí que nós temos que entrar, claro, né? Sem fazer discurso ou sem fazer pregação, mas com todo o acolhimento necessário, né? Dizer não, são oportunidades de desafio que você está passando, que está vivenciando, que é para o seu crescimento, para a sua evolução, né? Então, a importância de ficar claro sempre que Deus não castiga, nem premia, né? Ele simplesmente nos dá a oportunidade de nós evoluirmos. Ô Podemos Marizinha, seguir? Pois Ju, olha não. só, em relação a isso, eu fui buscar também no capítulo 6 do Livro dos Espíritos, Vida Espírita, Escolha das Provas. Eu não sei se vocês me permitem mostrar, deixa aqui. Eu fiquei surpresa também, deixa eu ver, gente, onde está isso. Agora, eu mexi, sabe? Tá uma beleza aqui. Eu mexi, aqui. Eu fiquei surpresa, deixa eu ir lá, aqui, o Livro dos Espíritos, quando ele fala assim, se vocês me permitirem, eu gostaria que, vocês estão vendo a tela? Sim, Por favor, olha, no estado errante, antes da existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida. Ele mesmo escolhe os gêneros de provas que deseja sofrer. Olha, que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. Foi o que nós estávamos falando, que ele mesmo escolhe, tem esses sofrimentos. Mas olha só, 258A, não é Deus que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Olha aí, nada ocorre sem a permissão de Deus, porque foi ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntareis agora por que ele fez tal lei em vez de tal outra, dando ao espírito a liberdade de escolha. Deixa-lhe toda a responsabilidade de seus atos e de suas consequências. Nada lhes torva o futuro. O caminho do bem está à sua frente, como do mal. Mas, se sucumbir, ainda lhe resta uma consolação, a de que nem tudo se acabou para ele, pois Deus, na sua bondade, permite-lhe recomeçar o que lhe foi mal feito. É necessário distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós que o criaste, que aqui o criaste, mas Deus. Não foste vós que o criaste, mas Deus. Tivesses, porém, a vontade de vos expor, diz a ele, porque o considerastes um meio de adiantamento, e Deus o permitiu. Aí, você está entendendo o que eu estou sentindo em relação a esse caso, que o Deus, o que ele está se referindo ao castigo, não é Deus que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? não. Então, veja bem, como é que Deus age, Zélia? Através de suas leis. Quando ele diz assim, nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi ele quem estabeleceu em todas as leis que regem o universo. Então, depois Ju pode me ajudar também, se quiser, claro, sempre à vontade.
Então, através da lei de reencarnação, que todos nós somos submetidos, então, Deus impõe enquanto processo, enquanto lei para todos. Mas não é Deus que vai chegar lá e dizer assim: ah, Marisa, você foi uma pessoa muito soberba, muito presunçosa, muito prepotente, então agora você vai reencarnar na condição tal para você aprender a humildade. Não. Por isso que a escolha de provas é voluntária. Né? Ainda ontem eu estava estudando sobre isso. O processo, a lei universal é da reencarnação. Por isso que nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi ele que criou através de suas leis. Agora, o espírito escolhe as provas pelas quais ele vai querer passar na próxima encarnação, de tal modo que essas provas, essas situações que ele escolhe, vão permitir que ele supere as suas imperfeições e faça o retorno ao bem. É o espírito que escolhe. Então, mais uma vez, pegando um exemplo, eu vou escolher, eu, Marisa, então, uma próxima encarnação, onde eu venha numa condição de pobreza, de dificuldades materiais, às vezes com alguma limitação, para que eu desenvolva a virtude, por exemplo, da humildade, a virtude da resignação. Porque o objetivo da reencarnação é o processo, via de regra, da reparação, que é o quê? É o retorno ao bem. Então, o espírito se arrepende no mundo invisível, desse arrependimento nasce a esperança pela oportunidade de uma nova reencarnação, aí ele passa para a escolha de provas voluntariamente, a não ser o espírito ignorante ou endurecido, que aí, questão 262A do Livro dos Espíritos, que aí ele vai dizer que Deus sabe esperar, Deus não apressa. Então, a todos os espíritos, né? Mesmo lá, quando o espírito goza de seu livre-arbítrio, a escolha da existência corpórea depende sempre exclusivamente da sua vontade, ou essa existência pode lhe ser imposta pela vontade de Deus, como expiação? Imposta no sentido da lei, como lei universal. Todos nós estamos sujeitos às leis divinas. Então, é nesse aspecto, porque Deus não impõe, enquanto ele próprio, entre aspas, Deus, estabelecer uma prova. A não ser para os espíritos, como ele diz ali, olha, Deus sabe esperar, não precipita a expiação. Entretanto, pode impor certa existência, impor no sentido de lei, a um espírito quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que lhe seria mais proveitoso. Por quê? Porque o objetivo da reencarnação não é a reparação e o retorno ao bem, não é o progresso. Então, quando o espírito ignorante ou endurecido, como ele não tem condição de ver qual a existência que seria útil para a sua purificação e o seu adiantamento, e ao mesmo tempo uma prova que lhe servisse de expiação, a espiritualidade superior auxilia escolhendo para esse espírito endurecido ou ignorante uma encarnação que contenha provas que ele possa desenvolver virtudes e aí sim saber escolher. Então, é nesse sentido, Zélia, Deus jamais vai impor pena, castigo, como se fosse ele, enquanto, vamos dizer, entre aspas, né? Ele, pessoalmente, dizer, para este ser, para este espírito, vai este ou aquele castigo. Diga, Nilce. Naquele estudo da revista 1865, Guria, se não me engano, sobre a reencarnação, limites da reencarnação, lembra? Em que o espírito fala da sintonia vibratória daqueles, né, quando precisam... Ao reencarnar, tu é atraído pela sintonia vibratória de pai e mãe, condizente com a sintonia vibratória daquele espírito. E eu entendo, não sei se eu estou correta,
de que Qual a essa revista? Qual a imposição, revista? 1865? eu vou olhar bem, Zé, já te digo, tá? Não tenho certeza. Tá. Mas acho que a Juliana deve se lembrar mais que eu. Eu penso que é essa imposição que a lei, como disse a Marisa, é a lei agindo através dessa imposição. Não, sabe que eu não consigo entender muito dos espíritos superiores intervindo muito, sabe, na nossa reencarnação. Isso me remete a algumas coisas que eu nunca concordei. Planejamento espiritual, isso, aquilo que a gente lê, sabe, que eu não conseguia aceitar. Então, eu penso, quando eu li aquele estudo da sintonia vibratória, que o espírito, então, podemos até ser auxiliados pelos espíritos, né? Nessa Uhum. sintonia vibratória daquele pai e mãe que vão se coadunar com a vibração daquele espírito, né? Num Exato. ambiente que ele precisa de aprendizado, né? Muito Uhum. denso, muito difícil, enfim, muitas coisas que ele vai sofrer ali na Terra para ver se ele acorda, se desperta. Esse é o meu entendimento por isso. Não sei Sim. se eu estou correta. Muito bom, Nilce. Obrigada. Diga, Antônio. Uma coisa que é muito importante em nossos estudos, quando estudamos a doutrina espírita, é ter essa visão e procurar estudar nessa visão de princípio. Uhum. Se você pega, por exemplo, os atributos da divindade, está lá no Livro dos Espíritos, inclusive o último relacionado dele lá, se Deus seria uma contradição em aplicando uma punição a qualquer ser humano no universo, usar essa coisa que a gente está se desvinculando dela, porque realmente é um atavismo que vem muito antes do cristianismo, dessa coisa de punir, as próprias teorias lá da, antes do Egito, da Índia, aquela coisa do... Foi construído isso pelas religiões, desde o nosso passado mais remoto. Então, é difícil a gente se desvincular disso. Felizmente, agora, aos olhos da doutrina espírita renovada, como nós estamos estudando e tal, e o Paulo nos ajuda enormemente nessa questão, é sempre ver a coisa por um ângulo de princípio. Então, se Deus fizesse uma punição direta a um ser que praticou qualquer tipo de erro, não interessa ele qual fosse, seria uma incoerência e já estaria sendo, assim como também, se olharmos pelo ângulo do atributo de soberana justiça e bondade, se ele não tivesse colocado, o problema é que quando a gente estuda isso diretamente numa questão e uma resposta imediata, muitas vezes está num contexto ali limitado daquilo que está sendo desenvolvido naquele texto, e essa visão de princípio se perde. Então, Uhum. pensar que se Deus não tivesse colocado leis, olha, colocado, como Deus vai colocar? Isso aí já parece uma contradição. Deus não coloca nada, Deus é absoluto, mas a linguagem da gente é que é pobre. Então, Exatamente. se colocado no universo leis soberanamente justas e boas, assim como é atributo dele, um dos atributos, seria uma incoerência também. Exatamente. Partindo desse princípio, não há como admitir esse conceito de um Deus vingativo, que pune. E depois a doutrina espírita nos traz algo mais revolucionário e renovador. Qual é a doutrina filosófica, religiosa, de qualquer período da humanidade que possibilita ao ser pequeno, ignorante, simples, a capacidade de escolher que você se redima do seu próprio erro, do seu próprio... E a doutrina espírita vem com essa questão das provas, que, evidentemente, isso vai acontecer num período em que a gente conquista isso. Porque nem todo espírito tem essa capacidade de escolha de prova. Mas aqui nós já estamos mais ou menos num nível que parece, aliás, o Paulo fala muito disso, que nós temos essa condição. Então, o que é soberana justiça e bondade maior que essa não existe. Então, quando a gente olha por um ângulo assim,
uma visão de princípio, essas coisas menores que muitas vezes se perde na nossa incapacidade de análise, porque é contextual ali daquele momento, a gente entende isso. E não tem como fugir disso, né? Muito bom, Antônio, concordo plenamente. E isso, sabe, gente, é assim, é por isso que bendita oportunidade, e isso nós devemos muito ao Paulo mesmo, todos os dias, se eu puder afirmar isso. Por quê? Né? Porque uma coisa é nós entendermos as leis divinas como processo, entendermos definitivamente os atributos de Deus, como Antônio falou, porque a partir do momento que nós entendemos esse Deus de amor e bondade, inteligência suprema, quer dizer, não existe nada maior, mais inteligente do que ele, soberanamente justo e bom e misericordioso, né, além dos outros atributos, para nós é ponto de partida. Então, quando nós lemos em Kardec as várias vezes imposição, castigo, expiação, punição, para nós, pelo menos eu entendo assim também, Antônio, está mais do que claro. Né? E eu gostei muito, nós fizemos esse artigo da Revista Espírita de 58, na sexta-feira passada, e essa nota de Kardec, falei, poxa, que veio a calhar, né? Porque imagina São Luís falando em punição, castigo, e aí então ele, mais uma vez, deixa claro, o espírito sente assim, com a complementação que a Ju fez, como na espiritualidade não tem noite, não tem dia, para ele é eterno, vai ser para sempre, né? Então, mais uma vez, a importância de nós repetirmos quantas vezes forem necessárias, né? Nós, divulgadores da doutrina, tudo, é fundamental. Partimos do princípio que Deus é tudo isto. Se ele é tudo isto, portanto, ele não pode ser parcial, não pode ser autoritário no sentido, né, de estabelecer para cada um aquilo que ele acha que vai ser, né, o alvo de progresso e adiantamento. Diga, Soninha. Marisa, querida, aqui no item 32 ainda, Uhum. a gente fica, escarafuncha. Mas é isso mesmo. Isso aí eu aprendi com uma fadinha chamada Juliana. A Ela gente vai, que fica, ela vai nos quês, nos porquês, e aí vai. é. Diga, Soninha. Aqui, no item 32, quando diz que essas consequências duram tanto tempo quanto a causa que as produziu. É importante, é muito alentador a gente ter aquele sentimento de que não é como a gente pensava antigamente, então eu vou ter que pagar por um tempo indefinido, por um tempo muito grande. Não, olha que interessante, as consequências duram tanto tempo quanto a causa que as produziu, a partir da conscientização do espírito, essa libertação, né, do sofrimento já começa a ocorrer concomitantemente, e também concomitantemente ele já passa a trilhar o caminho do bem, né? Acontece tudo ao mesmo tempo. Não é assim, então eu vou ter que, numa encarnação, só pagar, na outra eu vou ter que reparar, e na outra eu vou ter que. Sabe, não é isso. É um processo contínuo e geral. Isso é muito interessante as pessoas entenderem, né? Muito. E muito incentivador e libertador, né, Soninha? E Muito. veja, eu nunca vou esquecer quando começou todo esse movimento do restabelecimento da doutrina espírita, da adulteração do céu e inferno, na versão adulterada, falava exatamente isso que você falou, Soninha. Tipo assim, eu até decorei mais ou menos, né? Ao contrair uma dívida em uma encarnação, isso na versão adulterada, hein, gente? Ao contrair uma dívida numa encarnação, o espírito deverá pagar em uma, e se não quitar em outra, e outra até quitar toda a sua dívida. E tinha espírita que dizia ainda em preleção, em palestra, portanto, nós vamos pagar com dívida, com juros e correção monetária. Olha isso. Olha isso.
né? Absolutamente o oposto do que Kardec escreveu na sua versão original. Eu mesmo, gente, eu digo para vocês, e não faz muito tempo, não. Eu diria que há uns 8, 9 anos atrás, às vezes em preleção, a gente ouvia o orador dizer isso. Portanto, nós precisamos quitar as nossas dívidas, porque senão ainda nós vamos pagá-la com juros e correção monetária em outras, em outras e em outras encarnações. E o que era pior, e tem que ser logo. É hoje, Pois já. pois Tem é. que ser ontem. Tudo a toque de caixa. Ou seja, Marisa, um Oi, a equívoco. propósito, esse negócio de correção monetária é uma coisa da lei brasileira, não existe nem pois é. geral. Mas veja bem, juro vai lá, mas correção monetária, isso nasceu em função desses planos A, B, C. É Exatamente. interessante eu falar um detalhe aqui. Eu estava até querendo ver aqui, eu estou com o Céu e Inferno antigo, eu tenho um bocado de fraudado aqui, estou colecionando, viu? Se vocês tiverem que jogar fora, manda para mim. Eu estou colecionando tudo que essas edições do Céu e Inferno e da Gênesis adulteradas, eu estou fazendo coleção, porque isso eu acho que vai valer muito dinheiro lá na frente, viu? Como produto de. Porque, como a resistência é muito grande, se não tivesse resistência, já não valeria nada. Mas, como a resistência é grande e vai continuar, isso vai valer ouro lá na frente. Então, eu me lembro perfeitamente. Deixa eu ver aqui, onde é que eu não mudo até o índice do troço é ruim aqui. Não tem. Eu não me lembro especificamente, mas qual que era o título desse capítulo 8º Código Penal da Vida Futura. Aí, Código Penal da Vida Futura. Vocês tomaram conhecimento de um livrinho que foi escrito sobre isso? Um livro de exegese. Isso me chamava tanta atenção, me causava tanta repulsa, porque eu sou da área do direito, eu fiz direito no Brasil, advoguei por um tempo, tal. E isso me causava repulsa. Eu falei, mas isso que é espiritismo? Quer dizer, eu não tive esse problema, porque eu já comecei estudando a doutrina nessa visão mais ampla, e a primeira vez que eu vi, falei, tem alguma coisa errada. Mas todos nós, o que nós dizíamos antes disso que nós estamos aqui? E aí nós temos que entender que esses estudos que nós estamos fazendo, não estamos aqui como pregador. Marisa não é pregadora, Juliana não é pregadora, Paulo não é pregador, nós estamos aqui estudando junto, porque cada um de nós temos uma experiência de vida e de educação e de conhecimento por conta dos nossos estudos, isso no conjunto soma, e é isso que o Paulo fala toda hora, todo ensino daquela simplicidade mais dele, e isso é revolucionário. Isso nunca existiu em 165 anos de doutrina espírita, pelo menos no Brasil. Não sei se na França acontecia, na Bélgica, sei lá. Mas, aliás, você pode até ver aí, Zé, isso acontecia aí. Aqui não existe espiritismo, né, na verdade. Então, escreveram um livro, Código Penal, e aquele troço, eu falei, mas não pode ser, quer dizer, eu não entrei muito. O que nós dizíamos? Tem alguma coisa errada, mas ninguém sabia de nada. Tem alguma. Até o Paulo. Eu me lembro que o Paulo. Quer dizer, o Paulo lançou Revolução, gente. Antes de tomar conhecimento do legado de Kardec, foi a pesquisa em foco lá para ver a constatação através de documentos, de fontes históricas, de fontes primárias incontestáveis. Mas a gente tinha assim, algumas coisas que a gente podia ver como incoerência, como contradição, ou a gente não entendia. Mas a gente que estudava, como todos nós aqui, colocava meio que de lado, né? Hoje está tudo muito claro, está tudo Muito. Mas o que acontece com isso? Aí vem os livros. Por exemplo, um fenômeno que. Não um fenômeno, desculpa eu estar mas isso é importante a gente ter essa noção. Uma coisa que me deixava doente, eu tinha um sentimento de revolta muito grande dentro de mim com essa coisa de que aconteceu no movimento espírita. Graças a Deus que eu conheço o Paulo há 20 anos, já nunca nos vimos, hein? Eu nunca vi o Paulo na minha frente, nem ele me viu. Acho que o dia que ele me vê, ou eu vê-lo, um vai sair correndo, porque não é possível um negócio desse. Eu não conheço ele pessoalmente, mas ele me ajudou muito nesse sentido, porque aí eu comecei a falar, mas gente, por que estou me debatendo com isso aqui? Isso não faz sentido. O que interessa é isso aqui que nós estamos fazendo agora. Mas a gente tinha muitas dúvidas. E agora, nessa visão, dentro desse estudo de conjunto, e quando você lê o Paulo, eu estou relendo Revolução, mais ou menos na metade, essa criatura, eu me lembro perfeitamente, Zé, uma reunião que me marcou, aquela reunião sua, não sei se é essa última agora, a anterior, que você levantou um questionamento lá, e você levantou em nome de um grupo,
Aí o Paulo divaga ali por uns 15 minutos, depois dele explicar a incoerência do argumento. Ele fala, se aquilo fosse espiritismo, eu não seria espírita, eu seria a primeira... Quer dizer, mas não era, foi a fraude, né? Foi a mudança, Então, a gente hoje tem essa visão já mais ampla. E outra coisa, nós estamos aqui, é o que eu queria dizer para não ir mais longe, nós estamos aqui num simples itemzinho do capítulo 1º de A Gênese. Nós estamos percorrendo aqui o quê? Nós já percorremos, vamos dizer que isso aqui tem 1 quilômetro, nós já percorremos algumas milhares de milhas, tentando entender, do céu e inferno. E é isso, porque é um sistema, é uma coisa sistêmica e que não saiu da cabeça de Kardec, nem de ser humano nenhum, e o Paulo coloca isso de forma extraordinária, porque você lê a Revolução, só a Revolução. Você vê lá, metade do texto é Kardec, da revista Livros Espíritos, Céu e Inferno, das obras introdutórias, que ninguém nem falava de obra introdutória do Espiritismo em Movimento, nunca vi nem falar isso, o que é Espiritismo aqui, ali ou acolá. Então, é isso aí, é uma bênção, a gente tem que... E é por isso, né, que nós temos que... porque tem pessoas, a gente vê isso nos estudos, tenho certeza que Juju já se deparou várias vezes com isso também, nós ainda vamos encontrar, não é que encontramos, não, vamos encontrar ainda muitas pessoas que, às vezes, porque estão ainda no começo do processo, vão dizer, mas olha aqui, está escrito aqui, ó, Kardec escreveu, Deus impõe, né? Deus isso... Foi por isso que eu fiz questão, Mar, de trazer Então, isso, porque é uma coisa, mas, o que nós mais escutamos, mas está aqui nas obras básicas. Então, eu fiz questão de estar aqui no estudo, trazendo dois, né, Maria? 2, para esclarecermos, que vai ficar gravado, para que as pessoas entendam. Porque quantas foram as vezes que nós escutamos justamente isso? Nada melhor do que esclarecer. Não, e tem mais, né? E tem mais, principalmente porque nós temos entre palestrantes espíritas, entre divulgadores conhecidos, não, Deus pune sim, Deus castiga sim, Deus impõe sim, Deus tira sim, né? Então, nós vamos ter que exaustivamente, realmente, toda vez que for necessário, esclarecer. Mas está escrito imposto, em francês é o imposer. Então, sim, mas como é que Deus age? Através de suas leis. As leis, como todos nós, aqui na Terra, não é uso obrigatório de cinto de segurança? É para um? Não, é para todos. Então, é uma imposição da lei? Sim, é uma imposição, porque é uma lei, onde todos vão cumprir, simples assim. Então, é isso que nós precisamos diferenciar, né? É o processo, são as leis universais, assim como nós temos as leis do mundo invisível, assim como nós temos as leis do mundo físico, que é para todos. Mas então usar o cinto de segurança é uma imposição? É, através de uma lei. Por quê? Porque é para todos, né? É para todos. Então, é muito importante nós trabalharmos exaustivamente sobre essa fervura que fica, né, quando as pessoas... não, mas Kardec escreveu. Sim, Kardec escreveu, mas vamos analisar dentro dos atributos, dos princípios, como Antônio trouxe. Terezinha? Estou vendo aqui, tu pensa que eu não estou sentindo teu pensamento, não, bichinha? Não, tá tudo bem, tudo muito bem explicado. Essa questão aí da vontade de Deus, né? A gente... quantas e quantas e quantas encarnações nós tivemos aprendendo, né, daquele outro jeito lá, né? Que Deus castiga, que Deus premia. Quantas encarnações, né? E agora que a gente está aprendendo certo, né? Então, existe essa dificuldade de mudar a mentalidade da maioria das pessoas. Então, fica ainda presa aquela coisa que Deus mandou, Deus quis, se Deus quiser. A gente usa essas frases ainda, né? Se Deus quiser, amanhã eu vou, se Deus quiser. Não é? A gente ainda usa, está muito enraizado isso na gente, né?
Mas quando a gente começa a entender que a vontade de Deus está expressa nas leis que ele criou, né? Quando a gente começa realmente a assimilar de verdade esse conceito, né? E que essas leis, né, de Deus estão impressas na nossa consciência, não é? Aí as coisas vão ficando mais claras para nós, né? Então é isso, a vontade de Deus está nas leis que ele criou, ele não precisa ficar agindo. As leis agem naturalmente sobre as nossas vidas, né? É isso. Exatamente. Muito bem Bom, explicado. por isso eu trouxe para conversarmos justamente mais uma vez. Quantas vezes escutamos quem é mãe que perde um filho? Gente, isso é Uhum. castigo de Deus. Nossa, tá louco, né? Uma coisa que eu fico indignada, gente, eu nem leio mais, porque aquilo me deixa alterada até. Quando tem médiums, eu falo entre aspas, porque eu não sei até onde é a mediunidade, ou até onde vai a vaidade da pessoa para ela aparecer, né? Acontece alguma coisa trágica, vai lá o médium nas redes sociais explicar o porquê que aconteceu aquilo. Gente, eu não estou lendo mais, porque é tanto absurdo, né? É tanta coisa que está contra a doutrina espírita, contra tudo isso que a gente está estudando, e as pessoas falam tão levianamente, né? Tão levianamente, explica já o passado daquele espírito, o que ele fez, o que ele não fez. É leviano isso. E outra, é falta até de caridade, falar desse espírito do passado, que nem é verdade, mas ela está expondo, a pessoa está expondo a vida de um ser, né? E Exatamente. através da vaidade dela, da criação dela. Então, isso daí empobrece na mente de muitas pessoas, vai contra a doutrina espírita, denigre a doutrina espírita, né? Por isso que eu fico indignada, eu nem estou lendo mais esses comentários. O Ju, quer Antônio queria complementar? falar, né? O Antônio queria falar alguma coisa. Isso é uma coisa chata que a gente fala e dá a impressão que a gente está querendo criar divisão, isso, aquilo. Mas uma coisa é certa e a gente precisa ter consciência disso. Não que isso nos dê motivo para nós degladiarmos, que não é o caso. Mas Ah, do lado do Muro de Berlim, as coisas mudaram. Mas do outro lado do movimento espírita, mudaram muito pouco, viu? E isso vai continuar, porque quando nós vemos aí Kardec falar do processo de sofrimento que começou lá no início até o final, e ele continuou falando, continuou. Então a gente tem que ter uma certa consciência disso, porque essa indignação da Terezinha aí, por mim há muito tempo, continua sendo uma ligação benéfica, não maléfica daquela de criar sim. Sim. mas ela tem que ser transformada, no caso aí, Terezinha, e tem acontecido comigo, não assim tão muito, mas a gente tem que trabalhar nisso, transformar isso numa consciência de que a gente procura esclarecer sem meias palavras, porque também as pessoas são indolentes, preguiçosas e não querem estudar. Fica usando o nome da doutrina de Kardec sem nunca ter aberto um livro espírita. Olha, sem nenhuma ofensa, essas pessoas que costumam ir no centro religiosamente, vão ver o estudo delas sobre a doutrina propriamente dita. Tem gente que fica 30 anos, 40 anos frequentando centros espíritas e só lê obra mediúnica e de pior qualidade. Então, o que você vai fazer com uma criatura dessa? É 3 palavras de forma direta e sem muita, mostrando esse lado da questão, e pronto, cabe a ela, porque a gente não vai mudar. Eu gosto muito, Gente, né? eu gosto muito da expressão de Kardec na Revista Espírita de 1858, se eu não estiver enganada na introdução, quando ele diz: discutiremos, mas não disputaremos. Então, é assim, Perfeitamente. o nosso papel é esse, né? Discutir, Isso. comentar, esclarecer. Ju, quer complementar alguma coisa? Oi, Má. Não, só eu estava aqui pensando a questão da expiação, tem um estudo muito bom na Revista Espírita, Isso. né? A gente chegou até a fazer, juntando desde o Livro dos Espíritos, a Revista Espírita e o Céu e o Inferno, né?
Porque muitas vezes o entendimento da expiação vem como se ela não fosse consciente. E o processo de expiação é consciente, voluntário, escolhido e refletido pelo Espírito, né? O que ali, da pergunta do Livro dos Espíritos, que a Má citou, né? Quando ele fala, Deus sabe esperar, não impõe a expiação. O que é imposto é a reencarnação como uma necessidade para que o espírito progrida. A expiação é voluntária, né? O espírito precisa passar o processo é conjunto. Arrependimento, a expiação, que é a escolha da prova para superar a imperfeição, e o retorno ao bem, que lá no depoimento do último espírito do céu e inferno, que é um espírito cego, né? Ele vai falar assim, ó, a minha última encarnação eu expiei. Ele fala assim, mas a minha vida foi útil apenas para mim mesmo. Ou seja, ele conseguiu superar a prova do que ele tinha escolhido, mas eu ainda não reparei. Eu espero que na próxima vida que eu escolher, eu seja útil e possa servir aos outros, que esse é o fechamento do processo, né? Você se colocar na condição de ser útil. Porque quando a gente pensa, até na questão que a Nilce colocou, né? Aquela pergunta que os espíritos falam, em via de regra, são os espíritos que vos dirigem. Dirigir é no sentido de dar o direcionamento de uma boa inspiração. Você faz uso do seu livre-arbítrio, ouve se quer ou se não quer, né? Mas quando a gente pensa sobre isso, hoje mais do que nunca a gente tem que pensar em termos das individualidades coletivas ao qual todos nós fazemos partes, e a humanidade é uma delas. Então, enquanto parte, né, das individualidades, a gente sempre recebe a inspiração, né, daqueles que têm o mesmo objetivo, o mesmo propósito que nós. Que esse entendimento complementa o estudo da Revista Espírita de 64 da reencarnação e faz, né, quando a gente estuda aqui o céu e o inferno e a Gênese, igual a Má trouxe, quando na adulterada, por exemplo, a gente pega o item 4 do céu e inferno, ele fala a punição, né, é a consequência natural da falta cometida. Então, não é um castigo imposto, é uma consequência natural. E aí, na adulterada, a palavra punição foi trocada por expiação. E isso muda o sentido do entendimento do que é a expiação, né? Então, a gente vai fazendo esse trabalho, né, de unir Livro dos Espíritos, Revista Espírita, Céu e Inferno, Gênese, porque a Gênese vai trazer para nós o entendimento da diferença das leis que fundamentam o mundo físico, corpóreo, e as leis do mundo espiritual, que são diferentes, no sentido de relações, né? E também na questão aqui, os universos, os mundos são cíclicos, né? E aí é muito bonito, né? Ele fala do começo da Terra, ele fala silêncio, surge lá, né? Um planeta chamado Terra, e a partir de então, o tempo começa a contar para o planeta Terra, mas a eternidade permanece imóvel, eterna, permanente, e aí a gente tem, né, o ciclo do nosso planeta, mas o mundo espiritual não, ele é contínuo. E a partir do momento que a gente, né, vive a vida ali do simples e ignorante, começa a despertar para essa continuidade, o que nos faz ser, né, ativos no mundo espiritual é essa consciência. É a gente servir, aprender e receber a instrução, porque é assim que se fundamenta. Que é o que a gente vai ver, né, na Gênese, no item 54, ele começa, gente, é exatamente o que ele fala. Né? E na Revista Espírita dos Cismas, quando ele fala da elaboração, né, do Espiritismo, ele fala assim, nós tivemos o centro de elaboração para que a gente fosse, né, um foco, né, para irradiar
a todos os entendimentos, as verdades espirituais. Mas a gente vai estudando, a gente ainda está no capítulo 30, no item 30. Ainda vamos chegar lá. E esse artigo que Juliana falou, gente, é muito importante Qual esse é a artigo. revista? 1864, qual mês? 64 é o estudo sobre a reencarnação. Mas esse estudo é legal, Zélia, fazer junto com o estudo da Gênese espiritual. Porque ali está Exato. estudando o processo, a reencarnação, a encarnação, os limites. Mas foi esse que a Nilce indicou? Foi, Nilcinha? Limite da 64. reencarnação, fevereiro de 1864, é esse? O mês eu É. não sei, eu sei que o ano é 64. E É esse fevereiro. outro É estudo fevereiro, é isso que começa, não é isso, Nilce? É É fevereiro, obrigada. né? Foi fevereiro, né, Nilce? Fevereiro de 1864. Certo. E essa que a Juliana está falando sobre a expiação, você teria aí os dados, Juliana? A expiação é porque eu fiz um estudo contínuo, ó. Mas ele, depois se você quiser, Zé, eu mando esse material que eu favor. tenho em Word, você manda para o pessoal. Por favor. Porque ele tá desde a... Eu comecei assim, ó, arrependimento, expiação, reparação, a doutrina das penas eternas. Aí eu trouxe o céu e o inferno, porque é lá que trabalha, a Kardec vai trabalhar isso. Depois a gente trouxe o livro dos espíritos, né? E ele coloca assim, ó, na 964, Deus tem a necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir. A maioria desses atos não são para ele insignificantes. Olha a resposta: Deus tem as suas leis que regulam todas as nossas ações. Aí ele fala: eis a punição. A punição resulta da infração da lei. E você só pode infringir a lei uma vez que você tem consciência da lei. Por isso o estudo, né, do espiritualismo e da psicologia é fundamental para a gente entender o que Kardec e os espíritos estão falando. Porque a consciência de si é uma coisa, consciência moral e você se tornar um agente moral é outra, né? É o período de desenvolvimento da alma que é necessário para a gente poder entender esse processo. Mas eu mando para vocês, lá tá todas as citações, eu já mando agora no WhatsApp e a Zélia compartilha. Ótimo, obrigada. E esse estudo, esse artigo da revista sobre questões e problemas de provas e expiações é muito esclarecedor. Por quê? E a gente estava fazendo com o pessoal do Japão, quando a gente fez esse artigo, eles amaram. Porque o que acontece? Primeiro, Kardec recebe a correspondência de um rapaz questionando uma série de coisas, inclusive o esquecimento. E aí depois começa a resposta de Kardec. Então, quando a gente começa a ler, os menos avisados, que, né? Nossa, mas que esquisito, Kardec fala isso. Calma, gente. É primeiro o rapaz que está colocando as dúvidas. Depois, a resposta de Kardec começa onde está escrito resposta. Aí Kardec vai respondendo item por item. É bárbaro esse artigo, muito esclarecedor. Muito, muito, muito. Então, voltando aqui à nossa Gênese, né? Então, nós já vimos essa coisa da duração, né? Do sofrimento das penas, para o espírito é eterno, ele acha que não vai ter fim, né? E aí ele continua, né? Então, Estou assim... lá, estou 33, só um instantinho, estou lá. Aí, ops, 32. perdão. Isso. Aí, então, 33. ele continua, né? Nós já falamos do arrependimento, falamos da reparação, que é o retorno ao bem, também falamos, né, do livre-arbítrio prolongar ou abreviar os sofrimentos, e aí, então, assim, a partir do momento que o espírito se conscientiza do mal cometido, porque no mundo invisível a nossa consciência se amplia, e nós nos vemos frente a frente desnudados moralmente. Não há o que esconder. Aí nós vemos claramente, né, todo o mal cometido, nos arrependemos, né? E isso é fantástico, porque a partir desse arrependimento, Kardec nasce, Deus o permite entrever a esperança. É lindo isso. Deus o permite ver a esperança, né? Que é a partir de uma nova reencarnação.
E aí, quando ele diz assim, lá no item 32, né, quando ele diz assim, 32, muito bem. Por outras palavras, ele é punido, isso a gente já viu, né? Consequências duram tanto tempo quanto a causa que as produziu, a Sônia levantou, e, portanto, o culpado sofrerá eternamente se persistir sempre no mal, mas o sofrimento acaba com o arrependimento e a reparação. Ora, como depende de cada um se aperfeiçoar, todos podem, em virtude do seu livre-arbítrio, prolongar ou abreviar os sofrimentos. Então, é assim, tem espírito que no mundo invisível é reticente a esse arrependimento. Durante muito tempo, ele persiste naquela esfera, vamos dizer assim, naquela atmosfera do mal que ele praticou. O arrependimento, ele é voluntário, livre e consciente. Ah, mas quanto tempo demora? Depende de cada espírito. Tem espírito que, na espiritualidade, não tem tempo, mas por isso que tem espíritos que às vezes se acham ainda, que nem o espírito do Castel Naudari, ou Naudária, não sei como fala, lá na segunda parte, há 200 anos que ele está no mesmo lugar que ele cometeu o crime. Tá? Então, é o próprio espírito que fica preso a essa atmosfera do mal que ele praticou o tempo que ele desejar, né? O tempo que ele permanecer ali. E aí ele diz, mas o sofrimento acaba com o arrependimento e a reparação é necessariamente o retorno ao bem. E o bem para todos, é o bem incessantemente a todo momento. Ora, como depende de cada um se aperfeiçoar, todos, e uma coisa que nós aprendemos, viu, gente? Quando Kardec fala todos, é todos. Quando ele fala às vezes, é às vezes. Quando ele fala frequentemente, é frequentemente. Por que eu estou falando isso? Para a gente não correr o risco de generalizar coisa que não é generalizável. Porque às vezes nós, espíritas, tínhamos o hábito, né, de quando alguém pergunta assim, mas então todo espírito que cometeu tal ato vai ter tal fim na espiritualidade? Ah, sim. Não. SQN, só que não, né? Porque a gente vai ver que durante todo o tempo os espíritos são muito assertivos. Quando eles falam sim é sim, não é não, às vezes é às vezes, todos são todos, né? Quase nunca é quase nunca, para a gente aprender literalmente as respostas que nós podemos dar às pessoas que vêm com dúvidas. Então, ele diz, né? Todos, aqui a reparação, ora, como depende de cada um se aperfeiçoar, todos, em virtude do livre-arbítrio, prolongar ou abreviar os sofrimentos, como o doente sofre por causa de seus excessos, enquanto não lhes dá um fim. Então, nós entendemos que, mais uma vez, além da responsabilidade, né, ser toda nossa em relação aos nossos atos, às nossas escolhas, a construção da vida futura vai depender do que nós construirmos aqui enquanto estamos encarnados, né? Das nossas escolhas, daquilo que nós entendemos que são as leis divinas, daquilo que nós entendemos que é o bem, que é o reto agir, que é o bem proceder, que é evoluirmos moralmente através dessa lei maravilhosa que é a lei do progresso, né? E que permite a todos. Ainda ontem eu gravei um flashzinho lá para o nosso canal, da Unidade Espírita, falando desse último pedacinho que é a reparação e o retorno ao bem. Porque todos, a felicidade é destino de todos. E diz lá, né, no livro Céu e Inferno, não importa o caminho que o espírito tenha escolhido, mas o destino é igual para todos. Aliás, isto está na ressignificação do termo reparação lá do livro Nem Céu, Nem Inferno, né? Onde tem a ressignificação dos termos. Então, mais uma vez, né, nós vemos retratado, e essa oportunidade de nós fazermos os links, é por isso, gente, que Kardec diz, a doutrina espírita é para ser estudada em todas as suas obras, né?
A doutrina espírita é para ser estudada profunda e seriamente em todas as obras de Kardec, fazendo link. Olha como nós ampliamos o nosso conhecimento com essa prática, primeiro, de pesquisar em toda a obra de Kardec. Segundo, fazer os links, uma vez que a Gênese foi a última obra editada por Kardec, em que ele resume, mais uma vez, sintetiza a doutrina espírita, mas que tem todo um link com o céu e o inferno, livro dos espíritos, determinados capítulos, livro dos médiuns, né? O que é o espiritismo. Então, essa oportunidade de entendimento, né? Mar, E onde que você falou do céu e inferno, por favor, Mar? não bem, no nem céu nem inferno. A Ah, nem céu, nem inferno. Peraí, Isso. lá no céu. A ressignificação do termo reparação. Está lá na ressignificação dos termos. Deixa eu ver uma coisa. Céu nem inferno. Ele está, essa ressignificação está a ressignificação dos termos no contexto da teoria espírita, chama-se. Tá? No nem céu, nem inferno. Podia repetir o título, Marisa, por favor? A ressignificação dos termos no contexto da teoria espírita. Está na página 330, né, Marisa? E no meu livro físico, sim, é o glossário. Isso. Glossário. Uhum. E aí vem toda a ressignificação dos termos. Esse é o meu primeiro xodó. Esse livro é o meu xodó. Depois, por conta da Juju, a Gênese passou a ser o meu segundo xodó. E o céu e o inferno é a Orconcourt. Isso. Gente, é muito importante, né, a gente realmente ir buscar na fonte, né? Primeiro que nós nos garantimos de estar passando a essência da doutrina. E a gente saiu há muito tempo, graças a Deus, daquele campo do achismo, né? Então, vamos lá nas fontes primárias. Qual a página no físico? Desculpa, Mar. No meu livro físico, a Nilce tinha acabado de falar, já fechei o livro. Espera aí. 330. 330? 330. A ressignificação dos termos do contexto da teoria espírita, Isso. a verdadeira Isso. teoria moral espírita. Aí vem o glossário. Mas o Paulo parece que coloca também muitas ressignificações no Revolução, né? O Antônio Sim. que está lendo aí, se não me Sim. engano, o meu xodó é Revolução. Eu amo Revolução Espírita. Adoro aquele livro. Certo. Obrigada, E gente. vamos precisar ler algumas vezes, né, Nilce? Pronto. Eu estou lendo pela segunda vez e Adoro. sinceramente, a impressão Isso em seguida. a impressão é que eu nunca vi esse livro na minha frente. Esse Eu livro é adoro, é fantástico. incrível. Porque quando eu li a primeira vez, nem o Paulo sabia das alterações da Gênese, né? Quanto mais do céu e do inferno. Agora, depois de tudo isso que aconteceu, a gente se sente como nunca tivesse visto esse livro. Eu li todos os livros do Paulo, inclusive o ponto final do qualquer coisa que sai desse terreno, eu já leio. Eu li o Legado em espanhol, porque eu não aguentei esperar pela tradução em português. E tem os dois aqui, inclusive. Mas isso aí, isso é um reestudo, né? Exatamente. Quando o Paulo fala que ele, para escrever o Revolução, ele leu mais de 3.000 obras, a gente já faz. E se ele fala com simplicidade, eu não tenho a menor dúvida que ele já leu muito, mas a gente já faz uma projeção para a nossa ignorância, né? Bom, a gente. Mas é isso aí. Não há deadline, como se fala no inglês, né? Não tem, como é que fala? Deadline é tempo que exclui, como é que eu diria? Um tempo, data marcada, não há.
Zélia, você está procurando alguma coisa? Eu estou Quem? escrevendo porque eu não encontro aqui no eletrônico, entendeu, Mar? Aí eu Mas, Você estou está... escrevendo. Aqui. Aí, mas o Não, Nilson, peraí. aqui. eu A tenho a verdadeira impressão. teoria moral espírita. Ah, Não, tá. pera um pouquinho. Você está no Nem Céu, Nem Inferno? É, Então, aí tá. A verdadeira teoria moral espírita. sim, mas vai, Você vai está mais para vendo? frente. Sim, mas Pronto. Espera um pouquinho. Essa ressignificação, isso, é depois, o espírito é sempre árbitro do seu próprio destino. Ó, deve ser Não tem mais problema para não. frente. Deve ser bem mais Já para estou frente. nele, já estou nele. Isso que ele estava querendo entender. Isso. Não, vai Pronto, mais para gente. frente. Não, tá aqui, ó. Não, Eu meu tô bem, mas é nele. a ressignificação. Não, não é aí. Então, pois é, eu tenho que voltar, Ju, Omar. Que página você está aí? Porque sempre o eletrônico, ele tem acho que umas... É, eletrônico dá 332, mas não tem problema não, porque eu já estou no físico, entendeu? Também. Estou no Então, eletrônico, é, estou no físico. é no 330, que aí fala Pronto. sobre a ressignificação dos termos, e aí vem o glossário. Tá, Tá bom? obrigada. Bom, Na, tá certo. Então, ficaremos para a próxima semana com a senhora, digníssima senhorita, senhora Juliana Ramos Hilbert. gente, Aí, a Ju? É a Ju. alguma dúvida desse item 32? Alguém quer colocar alguma coisa? Quer complementar? Ou ficou claro Eu, para todos nós? eu gostaria de pedir a Ju, que ela comentou sobre a expiação, justamente o que estávamos conversando, Mar, sobre aquelas pessoas que vêm com problemas de deficiências físicas e que se diz, ah, não, foi que ela pediu lá no mundo espiritual, é uma expiação. O que que você acha disso, Ju? Eu acho que a gente não tem condições de fazer uma inferência sobre essa, né? Porque acho que isso envolve a autonomia do espírito, isso envolve a particularidade, a subjetividade do espírito. Quem sou eu aqui encarnado, que eu não sei nem as provas que eu escolhi, né? Eu posso presumir pelas dificuldades que eu encontro no meu caminho, né? As questões que ali ressaltam em mim uma emoção mais exacerbada, né? Ou uma mudança no meu estado de humor, um enfraquecimento, né? Na minha fé. Por essas questões que a gente vivencia, que a gente pode pensar que eu posso aprender de bom nessa circunstância que está sendo difícil para mim lidar. Agora, fazer uma inferência sobre a dificuldade do outro, né, na minha opinião, é você querer brincar de ser Deus, né? É, Exatamente. a gente não O que tem condições de fazer essa inferência. Eu brinco no estudo, eu falo assim, eu falo, Marisa, eu posso falar pra Marisa, Marisa, eu te amo, você é uma pessoa muito especial na minha vida. e você A na minha. Marisa sabe que isso é verdade, mas você sabe o quanto? Não sabe, porque é o sentir do outro, é subjetivo, né? E a mesma forma ela falar para mim. Ela pode falar, Gê, eu tô com uma dor, eu tô com um sentimento. Eu sei o que é um sentimento, né, ruim ali, mas eu não sei o quanto que isso tá nela, né? Então, a gente, para avaliar isso na sessão, a gente fala, né, pontua de 0 a 10, quanto isso é verdadeiro. E aí você vai tentar mensurar a, como é que a gente usa o termo? Agora me fugiu a palavra. Quantificando mesmo, né? A intensidade. Eu ia falar intenção, fiquei com a intenção na cabeça. A intensidade do quanto você está sentindo aquilo.
Então, quando você pergunta assim para a pessoa, de 0 a 10, quanto isso que você está me afirmando é verdadeiro para você? Ele fala 10, você consegue mensurar, mas o que é subjetivo é do outro. E outra, né, Zélia? Uma coisa é a pergunta: pode o espírito escolher como prova, por exemplo, uma limitação física, né? Pode. Lá no Marcelo do quarto 4, se eu não estiver enganado, lá no Céu e Inferno, ele fala exatamente isso. Ele já teve uma reencarnação anterior com limitação e pediu mais uma para que ele pudesse realmente, a consciência dele, se sentir liberta. Então, uma coisa é a pessoa perguntar: pode um espírito escolher como prova limitações físicas? Pode. Agora, afirmar tal pessoa tem aquela limitação porque ela escolheu assim, não sabemos. É como a Juliana falou, não podemos fazer uma inferência dessa natureza. Agora, esse caso, inclusive, do Marcelo do quarto 4, que é fantástico, ele escolhe uma segunda encarnação até, com limitação, para se sentir a reparação e retorno ao bem do seu espírito. Bom, eu achei muito esclarecedor tudo isso, porque foi o que eu aprendi na minha época. Não, era a prova, a expiação. Expiação? Então, quando você está com problemas físicos, quantas vezes eu falei isso, gente? Quantas vezes eu falei isso? Não, é expiação. Foi o Mas espírito lá todos que... nós, Célia, Sabe? É todos uma nós. expiação. Então, é por isso que dentro desse contexto que estamos conversando sobre isso, estamos apenas... Hoje foi justo, muito bom para esclarecer tudo isso, né, Mar? Né, Ju? Todos vocês. Né? Então, iremos Você sabe que continuar. uma coisa também que a gente precisa ficar atento, né, no meio espírita, é que o espírita, de modo geral, ele acha que tem que explicar tudo. Parece que ele Exatamente. tem que arrumar explicação para tudo, e não é assim, não é? Não é, tem coisa que você tem que falar, eu não sei, né? Por que Exatamente. que aconteceu isso? Não sei, né? Não, Terezinha, A gente só pode falar das linhas, dos Tere, princípios, né? você não aprendeu direito, Terezinha. Não é assim que a gente tem que responder. Como Segundo é o que é? Paulo, é assim. Eu sei a resposta, sim. Pergunta para Deus. É isso aí. Não, mas tem uma outra, Zé, tem mais uma terceira. Na verdade, qualquer pergunta, qualquer resposta vai ser boa na medida em que você motivar essa pessoa a sair do conforto dela. Bota essa palavra conforto entre aspas, né? Para começar. Ora, a doutrina espírita é uma doutrina que eu assim vejo, eu acho que todos nós vemos, ela abarca o universo. Agora, a nossa pequenez, a nossa ignorância é muito grande para a gente ter tudo isso na nossa cachola. Não tem E capacidade, né? assegurar que existe resposta para essa pergunta. Mas, no momento, eu não sei exatamente onde está. Que tal? Vamos ver se a gente acha isso em conjunto? Aí a pessoa já... Porque, gente, inclusive as perguntas mais estapafúrdias, isso acontece, a gente sabe disso, isso acontece com cada um de nós, só o fato de você se dizer espírita já atrai uma série de coisas, né? Curiosidade, entre tantas outras coisas, né? E dura é você ser perguntado se você é espírita por uma pessoa que se acha muito espírita. E aí complica muito mais ainda, né? Aí, então, mas é bem isso, a pessoa, aí você vai... Eu tenho por hábito de chamar as pessoas ao diálogo. Aí, para você, por exemplo, eu estava... Um exemplo, e interessante que isso acontece com níveis assim bastante elevados, elevado de conhecimento formal, com quem a gente fala pessoas que têm curso superior e tal. Então, eu estava, por exemplo, eu estou fazendo aí no curso de filosofia, é online, tem um número enorme. E me deparei lá, em troca de umas 3 pessoas que se dizem que eram espíritas. Mas o mais empolgado deles, um rapaz legal, o cara tem um bom conhecimento e tal. Ele hoje, eu não sei se ele já passou de padre para ser bispo, ele incorporou a teologia de forma assim
Então, ele vem e fala que ele teve muitas frustrações, ou ele viu muitas contradições na doutrina espírita. Aí ele mencionei alguma coisa que eu não mencionei nada nisso, que eu era espírito, curso de filosofia. Aliás, a menina, a professora, a líder do curso, ela é uma pessoa super dotada, eu acho, no terreno da filosofia, estruturalmente falando, como sistema filosófico, conhecimento, tá? Porque eu gosto muito de filosofia, já li muito, e o meu objetivo de curso foi pegar um mundo de informação que eu adquiri ao longo do tempo. Eu tinha a coleção, os filósofos lá de trás, encadernadinha, aquela que vem quando Paulo fala de outras coisas. Mas eu queria contextualizar isso numa estrutura do conhecimento, dos processos, de todos os períodos. Eu sabia o que eu ia buscar lá. E tem 400 pessoas nesse curso, hein? É um curso bem rico. Eu queria contextualizar isso, e estou tendo resultado no meu propósito. Mas a maioria das pessoas foi lá sem uma ideia definida. E então você vê isso aí. Então, quando aparecer alguém falando de espiritismo, aliás, a pessoa que faz o curso de espiritualismo, do curso de filosofia, não pode falar de espiritismo, porque ela não conhece, muito embora ela seja eu considero ela uma filósofa, tem conhecimento realmente, mas no espiritismo ela não pode. Mas as pessoas provocavam e falavam alguma coisa, eu já sei que ela não. Aí esse rapaz eu consegui, porque ele convidou, desenvolveu um diálogo paralelo. Aí eu pedi para ele me indicar uma contradição que ele encontrou ao longo dele, quase foi muito tempo. Isso nunca achou. Conclusão, nunca. Mas aí a gente continuou conversando, então esquece isso aí. Então, o espiritismo, para muita gente, aliás, para a maioria das pessoas que trafegam dentro do movimento, é aquilo que ela ouve no movimento, meu Deus do céu. E nós sabemos o que se ouve dentro do movimento. Eu nos primeiros anos da minha condição de espírito, eu conheci o espiritismo em 1977. Eu fui coroinha, eu fui ter seminário. O maior sonho da minha mãe era ter um padre em casa. Eu fui 4 estudar lá. Eu talvez fosse o único que não tinha condições. Mas eu começava a ver no centro coisas assim. Falei, não, mas peraí, onde é que está isso aqui? Quer dizer, dizendo coisas que não é que não bate, é que vai em absoluto confronto com os princípios da doutrina. Aí depois, mais à frente, você vai entender isso. Então, o que acontece? E as pessoas agem nesse impulso. Mas está escrito em Kardec, esse negócio está escrito em Kardec também. Se você não vê por sistema, o cara lê a segunda parte do livro dos Espíritos, do livro do Céu e Inferno. Aí o que aqueles espíritos vão dizer das experiências deles? Obviamente, aqueles que dizem lá, e o que está lá. E se não fosse fundamental, Kardec não tinha colocado lá. Mas é na visão deles. E ali eles não estão, ali não é princípio, ali não tem princípio de doutrina, não tem coordenação, tem toda uma informação das experiências. É o que Paulo fala o tempo todo aí sobre, por exemplo, o livro aquele livrinho lá do Nosso Lar. O Chico Xavier é uma pessoa extraordinária, tem uma obra. Só um instantinho, deixa eu só terminar aqui a gravação, que já estamos 10 minutos. Então, eu agradeço a participação de todos. Na próxima semana com a Ju, daremos continuidade ao item 33 da agência. Até lá.